Olá, eu sou o Lucas Stanislau e esse é o BDF Entrevista. O capitalismo falhou, falha e falhará. Se você conhece essa profecia, com certeza você conhece o nosso convidado de hoje, o historiador e comunicador popular João Carvalho. João, obrigado pela sua presença aqui no BDF Entrevista, um prazer te receber. Obrigado eu, Lucas. Obrigado eu, uma honra para mim estar aqui, querido. Maravilha. Eu queria começar já te cobrando um pouco dessa profecia, né? Se o capitalismo vai falhar, a gente tem essa certeza. O que é que vai vir no lugar dele, João? Vai vir a aniquilação total da humanidade aí com fascismos e mudanças climáticas ou o bom e velho freio de emergência e a alternativa socialista ainda segue viável nos dias de hoje? Então, Lucas, primeira coisa, né, que assim, é uma frase, muito mais uma frase de efeito do que simplesmente uma esperança vã. Qual que é a ideia? A ideia é que as coisas não ocorrem sozinhas na história, né? Não é que o capitalismo vai falhar por si próprio. Não é que nós vamos ficar de bracinhos cruzados, olhando para o teto e esperando o aceleracionismo chegar. A ideia é exatamente que a gente se mobilize nessa direção, uma vez que é um sistema irreformável. Desde que Bernstein tentou o reformismo pela primeira vez, todo dia um reformista acorda achando que inventou o fogo e redescobriu a roda, e toda vez que há uma tentativa de se fazer reformas dentro do capitalismo, a gente chega em limites que são do próprio sistema. O que a gente quer dizer com um sistema que é irreformável? Não adianta eu ficar na esperança parúsica de que, em vez de uma migalha, vai cair um croissant da mesa do banquete quando a gente quer dividir o banquete. Se a gente quer tomar os moinhos, a gente tem que começar pela divisão do pão. Então, o camarada é aquele que divide a câmara, o companheiro é aquele que divide a comida, que está ali junto, que está ali fazendo a companhia. A nossa ideia é exatamente essa, é mobilizar as massas populares para que a gente avance para além do capitalismo. O capitalismo, como qualquer outro modo de produção, ele é histórico, ele não é natural. A ideia precisa da ideologia é naturalizar aquilo que é histórico, é escamotear que o capitalismo é uma formação histórica como todas as outras que vieram antes dele e como todas as outras que poderão vir depois. Qual que é o problema? Se a gente não conseguir destruir o capitalismo irá nos destruir. Não precisa, hoje em dia, né, ir muito longe para ver o que a gente fez com um brinquedo. Nós estragamos o planeta, ainda, de acordo com algumas das previsões, reversível, com outras nem tão reversível assim. Então é preciso que a gente avance rumo a um sistema que não seja baseado na exploração do homem pelo homem. Desde a década de 70, a humanidade tem mais do que capacidade técnica para que ninguém, em lugar nenhum do mundo, passe fome. Ainda assim, milhões de pessoas morrem de fome, milhares e centenas de milhares de pessoas morrem por ausências de vacina, milhões de pessoas morrem por falta de água. Se a gente pega a população global como um todo, a gente vai ter centenas de milhões de pessoas sobrevivendo abaixo da linha da pobreza. O que isso nos mostra? Isso nos mostra um sistema falido. Isso nos Claro. mostra um sistema a superar. A superação desse sistema, para nós que somos marxistas, que somos revolucionários, é a revolução e é a construção do socialismo rumo ao comunismo como horizonte final. Para que isso possa acontecer, primeira parte é mobilizar as massas. A gente já teve no movimento comunista brasileiro uma época que a gente tinha massas, não tinha armas, teve uma época que tinha armas, não tinha massas, e a gente deu a sorte de nascer numa geração que não tem porra nenhuma, né? Não tem armas, não tem massas, não tem nada. A gente pegou eu pelo menos, né, Lucas tem cara de ser muito novo, eu vou pressupor que eu podia ser praticamente Nem pai do tanto, Lucas. mestre. Tá? Então tá muito conservado, tá muito conservado. A gente pegou uma época, final dos anos 90, queda do Bloco do Leste, colapso Sim. da União Soviética, fim da história, Fukuyama dançando no colo de Washington, Pax Americana de 100 anos, e a gente viu que não foi isso que aconteceu.
20 anos da realidade material já nos deram uma ordem multipolar. A China já capitaneia o desenvolvimento tecnológico em 24 das 25 fronteiras de desenvolvimento hoje. A gente vê outros países crescendo muito nessa ordem e a gente precisa de uma divisão mais justa, de uma divisão mais equitativa, sendo que a gente consegue. Então, o que a gente luta é para isso, para uma sociedade melhor para todos e não para uma sociedade onde um sujeito consiga ter um iate tão grande que na piscina desse iate ele tem um iate menor. Né? Exato, exato. Ou ele pode escolher se ele vai para Marte na próxima missão do Elon Musk. João, vamos lá. No ano passado a gente discutiu, celebramos, né? Alguns não, mas nós sim celebramos a vitória, os 80 anos da vitória contra o nazifascismo, e muito se discutiu sobre o papel dos atores envolvidos ali, principalmente da União Soviética. E só que esse ano, 2026, a gente completa 80 anos de vários marcos desse mundo que se construiu no pós-guerra, né? Então você tem a primeira Assembleia Geral da ONU, as primeiras reuniões do FMI, do Banco Mundial, toda essa superestrutura, esses instrumentos que o sistema foi criando para se reproduzir, se manter e muitas vezes se contrapor ao bloco socialista vigente. E como um efeito colateral, talvez, essa construção de revoluções que foram acontecendo ali no pós-guerra, né? Então, a Revolução Chinesa, a Revolução Vietnamita, a própria Revolução Cubana, que foi empurrando o mundo para um outro destino, o Ocidente, o bloco capitalista, foi obrigado a criar um certo estado de bem-estar social. Então, essa bipolaridade construída ali no pós-guerra acabou forçando um efeito colateral no mundo capitalista. Hoje você já citou, né? A gente tem, de um lado, os bilionários, do outro lado, a China. Então há uma bipolaridade também desenhada. Quais efeitos colaterais a gente consegue sentir dessa bipolaridade? Quais as diferenças e semelhanças entre um momento e outro, entre as bipolaridades construídas aí ao longo desses dois períodos históricos? Então, cara, nessa hora eu acho que o 18 Brumário de Napoleão Bonaparte do Marx ainda é muito atual, né? O Marx abre com uma frase que ficou muito clássica, né? Que é: a história acontece primeiro como tragédia, depois como farsa. Se a gente pensa a reascensão que a gente está tendo do fascismo nesse início de século XXI, é essa farsa pós-tragédia, é essa volta histórica. Se a gente pensa de igual maneira, de igual monta, a forma como que se vem desenvolvendo a luta, principalmente nos países do capitalismo central, a gente também tem uma volta que é uma volta quase que do período entre guerras que a gente teve no século XX. Saiu uma pesquisa há pouco tempo atrás, não tem um ano que ela saiu, que foi a primeira vez na história dos Estados Unidos, eles fazem essa pesquisa desde mais ou menos da década de 50, quem começou com essa pesquisa foi o macartismo, muito ironicamente, que era para saber a aceitação do comunismo e das ideias socialistas nas distintas faixas etárias dos americanos. Pela primeira vez, nos jovens, você tem uma aceitação acima de 50%. Deu 50,3%. É a primeira vez na história dos Estados Unidos em que os jovens acham que o comunismo, que o socialismo é uma boa saída em sua maioria. Isso nunca tinha acontecido antes. Por que que isso aconteceu? Isso acontece também, né? Eu sou historiador, eu não tenho como não ser brodeliano, num fenômeno que é de uma longa duração. Se a gente pega uma segunda pesquisa que fala da aquisição de casas por faixa etária, nesse mesmo Estados Unidos, a gente vai pegar que na década de 70, o sujeito conseguia adquirir a sua primeira casa na faixa dos 26 aos 27 anos de idade. Na década de 50, isso era aos 23. E hoje, quem consegue, ênfase no quem, consegue aos 40, em média. 40 a 42 anos de idade. Então, o que que a gente tem? A gente teve, com o tempo, principalmente a partir da década de 70, do primeiro choque do petróleo e depois, né, do dólar se tornando uma moeda fiduciária, ou seja, para quem não entende, o dólar deixa de ter um lastro material que garantia aquele valor e ele passa a funcionar na base do confia, fera, papai vai te pagar, né? Você começa a ter um descolamento dos salários e dos lucros. Você teve durante muito tempo no capitalismo os lucros, obviamente, acima dos salários, mas eles seguiam numa certa paridade.
Depois de um tempo, você teve um descolamento brutal do lucro do salário, com um aumento igual da produtividade. O que significa dizer? Significa dizer que o acúmulo técnico, o acúmulo de trabalho morto com trabalho vivo, vem gerando uma produtividade do trabalho cada vez maior, que não reflete nos pagamentos dos salários que são achatados, que por sua vez reflete em lucros que são cada vez maiores, que criam um gap, que criam um abismo cada vez maior entre aqueles que trabalham e aqueles que vivem destes lucros. Isso leva a sociedades que são cada vez mais achatadas no seu consumo, e isso vai acontecer junto com o neoliberalismo, que vai triunfar muito na década de 70, 80 e principalmente 90, mas que agora começa a ter um backlash exatamente dessa outra ordem multipolar que está surgindo. Se há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, o sujeito podia virar e falar: vai lá trabalhar na China então, o trabalhador na China não recebe nada, não tem direito. O trabalhador da China hoje recebe um salário maior do que qualquer salário da América Latina, tem mais direito trabalhista do que qualquer um, e você chega nas economias centrais do capitalismo e você vai ver um desemprego massivo e estrutural entre os jovens, um subemprego massivo e estrutural, as pessoas trabalhando 2, 3 empregos, não conseguem pagar sequer uma hipoteca de um apartamento. Hoje em dia já desistiram de ter, estão pensando no aluguel e fala, porra, vou comer um rodízio uma vez por mês, porque eu não vou ter casa nunca, pelo menos eu vou tentar comer bem uma vez na vida, outra na morte. Sim. Então, assim, aquilo que a gente tinha de uma geração de promessas frustradas, como foram as gerações do Entre Guerras no século XX, que saíram da Primeira Guerra com uma promessa de que a Europa ia ser reconstruída, com as promessas da Belle Époque, e que depois teve o clash nos Estados Unidos. Na Europa, você não teve como manter essas promessas. E foi se gerando um terreno fácil para os fascismos. Da mesma forma, foi se gerando também uma volta contra isso, uma percepção da impossibilidade desse sistema. No crescimento das massas que estão se voltando para uma revolução, a gente tem, de forma análoga, obviamente, mutatis mutandis, obviamente, cada qual de acordo com as capacidades materiais das suas épocas, essas formações acontecendo de novo. Então a gente vê que o capitalismo, que não é segredo para ninguém, quem falava, gente, que o capitalismo era portador de crise, que as crises eram cíclicas, não foi Kondratiev. Não foi a econometria soviética a primeira a descobrir isso. Se você pega as cartas de Engels no Northenstar em 1840, na Inglaterra, ele já está falando das crises cíclicas e prevendo as próximas crises cíclicas. Ou seja, esse é um sistema que é fadado a esse colapso, porque ele necessita de uma expansão constante que materialmente vai se tornar impossível. Lucro só é lucro quando é lucro sobre lucro. Se eu lucro o mesmo tanto 2 anos, meu lucro é 0. Então, esse é um sistema infactível. Por mais que ainda havia espaço nas periferias do mundo, ainda havia espaço para o neocolonialismo, a gente está chegando num momento que as últimas coisas possíveis estão sendo mercadorizadas. A gente já tem briga de mercadoria para água. Porra, no fórum de Davos, os caras estavam falando, não é só um absurdo que a água não seja uma commodity, mas também o ar que a gente respira, é justo as pessoas respirarem sem pagar? Isso foi discussão no fórum de Davos agora. Exato. Tá na hora, né? Então, assim, vai se desenhando um novo mercado aí, né? O mercado de ar. João, mas ali naquele momento, a Alemanha acabou servindo como ponta de lança para a reação mundial, né? Para a reação, essa serpente chocada ali no seio da contra-revolução, que precisava conter o avanço soviético e o despertar de vários povos do mundo, né? Hoje, quem é que cumprir esse papel? São os Estados Unidos como potência global? São os Estados Unidos. São os Estados Unidos como potência global. É muito irônico a gente pensar que isso não deveria ser uma surpresa tão grande para as pessoas assim, quando a gente começa a analisar a história dos Estados Unidos no pós-guerra. É só você pegar, por exemplo, os prisioneiros de guerra de tipo 0, tá? Que eram aqueles que tinham cometido crimes contra a humanidade, que foram julgados no Japão e no Extremo Oriente pela União Soviética e pelo bloco dos Estados Unidos com os europeus.
Uhum. Um deles, todos foram mortos. No outro, eles foram instaurados como novo governo do Japão. Eu acho que eu não preciso contar quem julgou quem. Claro, claro. Se a gente pega a própria Alemanha Ocidental e você pega a estrutura de governo da Alemanha Ocidental nas décadas de 60 e 70, e você pega a estrutura diplomática da Alemanha Ocidental na Sim. década de 60 e 70, e você cruza aqueles nomes com os nomes Uhum. de criminosos de guerras e pessoas que participaram do nazismo, você Uhum. vai descobrir que boa parte do governo e da diplomacia alemão ocidental eram de ex-nazistas reabilitados pelos Estados Unidos. Quem não virou Se você ministro virou pega, por embaixador, né? exemplo, quem não virou ministro virou embaixador. Se você pega, por exemplo, grandes órgãos mundiais, Organização Mundial de Comércio, ONU, também você teve ali União Europeia, antes a Comissão do Aço, antes de virar a União Europeia. Você tem também ali nomes que eram copartícipes disso. Nações como Portugal, como Espanha, seus fascismos continuaram sempre abraçados pelo Ocidente. Na década de 80, quem que ainda abraçava o apartheid e protegia a África do Sul em votações internacionais? Estados Unidos e Inglaterra. Quem Uhum. que recebeu e não puniu boa parte dos criminosos de guerra, por exemplo, da SS Galitzin da Ucrânia, Estados Unidos e Canadá. Então, houve uma reabsorção daquele grupo, até porque o pessoal gosta muito de falar, né, do Ribbentrop-Molotov como se tivesse sido o Uhum. único acordo jamais formado. Você tem 13 outros acordos que são formados antes entre toda a Europa Ocidental e a Alemanha nazista. O sonho dourado de Churchill era que a Alemanha nazista voasse no pescoço da União Soviética, as duas se Claro. matassem e ele não tivesse que fazer nada. Não, Como era O também. Pacto de Munique é uma coincidência para isso, né? Justamente para Não, isso, né? completa. A Alemanha caminha sobre os Sudetos, a Alemanha caminha na França. Uhum. É só ver, por exemplo, o que é a Segunda Guerra Mundial no seu fronte oriental e no seu fronte ocidental. Olha a quantidade de mortos, olha a quantidade de tiros que foram, olha a quantidade de divisões que vão ser alocadas. Então, assim, sempre houve, né? E o Stalin falava isso, ele estava muito correto, quando ele falava que a social-democracia é a antessala do fascismo. Em que sentido? Sim. No sentido de que as democracias liberais burguesas toleram aquilo que deveria ser intolerável. Mesmo o liberal mais limpinho, Karl Popper, já falava que era impossível tolerar-se o intolerante. Claro. Karl Popper sempre foi voz vencida. Voz vencida. Sempre foi tolerado. Vamos lembrar, gente, que há pouco tempo atrás a gente teve gente que, né, homenagem a bandeirista, que é o fascista da Ucrânia, no parlamento canadense, Sim. recebido batendo palma. Estados Unidos me bota um cara da Al-Qaeda na Síria No e governo o da Síria. recebe com honras de chefe de Estado. Uhum. Assim como já tinha feito anteriormente com o Talibã, a quem ele treinou. Lembrar que esse dinheiro para treinamento de extremista na Arábia Saudita veio exatamente porque o Afeganistão ousou pedir ajuda para a União Soviética no década de 80 para ser socialista. Então, sempre houve essa tolerância, às vezes tácita e agora muito aberta, extremamente aberta. Se a gente pega hoje em dia o que está acontecendo com o MAGA, com o Dark Enlightenment, né, com Uhum. todos esses grupamentos que surgiram a partir da chamada alt-right americana, que é só um nome bonito para os fascistas dos Estados Unidos, esses caras chegaram no poder, esses caras colonizaram o poder inteiro e o plano deles é aberto. Os bilionários do Vale do Silício falam de impérios tecnocratas aonde o Estado-nação vai sumir para dar lugar à empresa. Isso é o plano dos caras abertamente, eles não têm vergonha de discutir isso. Claro. E você vê uma potência como os Estados Unidos, que é uma potência em decadência. O fato dela ser uma potência em decadência, gente, não significa que ela vai cair amanhã. Adoraria, tá? Adoraria ver o final do Império Americano. Não acho que o verei na minha vida. Mas ela é uma potência decadente. Ela hoje em dia já perdeu
a guerra econômica, não tem como mais, favas contadas. A China ainda não é nominalmente, mas o será em poucos anos, para nunca mais ser ultrapassada pelos Estados Unidos, até porque não tem como você competir uma economia que é centralizada, que deixou de ser simplesmente planejada para ser projetada. E os caras estão projetando 2040, 2050. Com investimento estatal massivo produtivo, sem capital improdutivo, sem especulação imobiliária insana, com uma economia que fica ao Deus dará, como é a economia americana, na dependência de algum sujeito ter uma ideia brilhante e dar certo. Não tem como. Não tem como. Claro. Nunca mais vai competir. Para além disso, os Estados Unidos ainda é, com muitas aspas, a maior potência militar. Por que eu estou colocando com tantas aspas assim? Porque uma coisa é ser nominalmente em número. Outra coisa é ser de fato na hora que o couro come. E o que a gente viu agora no Irã é que é facilmente dissuasível. Há um poderio tecnológico barato de dissuasão das armas comuns, obviamente não das armas nucleares. E aí o que acontece? Você vai ter um gigante com pés de barro, com uma economia que internamente tem uma dívida interna, que se o FMI fosse sério, o primeiro lugar que ele ia fazer intervenção era nos Estados Unidos. Com certeza. Para Uma sanear as economia contas. que tem 134% de déficit, que todo ano rerola a dívida para frente sem poder pagar, que os bondes para o futuro valem cada vez mais, que ninguém acredita, que o dia que o Japão resolveu tirar 2%, o dólar derreteu no mundo inteiro. Claro, mas a Uma austeridade só moeda que é funciona, fiduciária. só funciona para o sul global, né, João? A austeridade só tem que ser aplicada aqui na América Latina e nos países africanos, né? Então, assim, o que restou aos Estados Unidos? A força. O que restou aos Estados Unidos? A diplomacia do canhão, da canhoneira. A Europa, ela é... Os Estados Unidos não tem aliados. Os Estados Unidos têm reféns e alguns deles estão em síndrome de Estocolmo. Essa é a grande verdade sobre os Estados Unidos. O Andrei Zhdanov escreveu um texto em 1946 ou 47, onde ele virava e falava o seguinte: olha, a única dívida de guerra que está sendo cobrada é o Lend-Lease, é a única dívida de guerra que está sendo paga. Os Estados Unidos está fazendo a reconstrução da Europa, atrelando a Europa inteira à sua moeda e ao seu parque produtivo, e cobrando juros futuros disso atrelado à sua dívida interna. Ou seja, os Estados Unidos vai manter a Europa refém, a Europa nunca mais vai conseguir crescer de novo, vai ser sempre dependente dos Estados Unidos. Zhdanov escreveu isso em 47. Cada dia que passa, o homem está mais correto. Claro. O que resta, então? Resta para os Estados Unidos o poderio militar, resta ser a polícia do mundo. E vai ter que ser na base da violência. Sim, sim. João, eu queria te fazer duas perguntas em uma. Qual que é a tua compreensão? A gente falou agora sobre a forte presença nazista, de ex-figuras nazistas no governo da Alemanha Ocidental, né? Qual que é a tua compreensão sobre as repúblicas socialistas do bloco oriental europeu e sobre principalmente a União Soviética, se elas caíram ou se elas foram derrubadas? E qual que é a grande diferença entre as experiências soviéticas e chinesas que pode explicar talvez a continuidade, a permanência, a sobrevivência da República Popular da China se reinventando política e economicamente em relação à União Soviética? Vamos lá, que são várias coisas aqui, é um pouco mais complexo, eu vou ter que explicar algumas coisas para fazer sentido melhor. Vou começar respondendo lá do começo. Se elas caíram ou se elas foram derrubadas? Um misto de ambos. Por quê? Houve um colapso interno por vários erros internos que começam, na minha modestíssima opinião, pensando nas repúblicas do leste europeu e no bloco oriental, em aceitar o Pacto de Varsóvia como ele foi feito e pensando na União Soviética por tudo aquilo que acontece depois do Khrushchev. O começo do fim se dá no 20º Congresso com o Khrushchev e vai se arrastar terrivelmente até chegar no Gorbachev e em tudo que aconteceu. Qual que é o problema aqui do Pacto de Varsóvia? E eu vou dar um exemplo histórico para a gente entender. Quando a Coreia, que se torna hoje a Coreia do Norte, né, a Coreia Popular,
consegue, a partir da guerra que ela vai conduzir a partir do norte da China e dos outros que estavam ali fora e que vão entrando de volta, e ela toma, e aí ela começa a descer, e aí vai ter a guerra da Coreia, ela chega até lá embaixo do sul, sobe de novo, para ali no paralelo. Ela começa a reconstruir ali dentro, com muito auxílio da União Soviética, né? Um auxílio, por exemplo, que a União Soviética já tinha dado para a Mongólia, que fez a segunda revolução em 1921, né? A União Soviética oferece para a Coreia a possibilidade de entrar dentro do Pacto de Varsóvia, especializar a economia dela naquilo que ela era mais produtiva e que tinha mais vantagens, e deixar a complementariedade dessa economia para a União Soviética e para os outros países do bloco oriental. A Coreia vira e fala: não, eu não posso participar e eu não posso fazer isso. Eu sempre fui uma nação pequenininha entre pelo menos 3 gigantes. Sempre teve aqui na Ásia a China para baixo de mim, a Mongólia aqui para cima para o lado e o Japão ali no canto. Eu sempre fui o reino pequeno, sendo espremido por 3 reinos gigantes, e de vez em quando ainda vem a Rússia me encher o saco aqui também. Se eu faço isso, se eu não tenho minhas cadeias produtivas completas, se eu não consigo caminhar sozinho, se der ruim para vocês, dá ruim para mim também. Então eu vou trilhar o meu caminho. E na época isso foi muito criticado, inclusive pela União Soviética. A pecha de Estado fechado, Estado que não deixa ninguém entrar, não começa no Ocidente. Quem fala isso primeiro é a própria União Soviética, quando a Coreia não quis entrar nisso. Vamos pensar a China. Depois que o Khrushchev entra no poder, a gente tem dentro da China um movimento ideológico chamado o Grande Debate, onde se começam a debater as novas políticas da União Soviética e se elas seriam um reformismo, se elas seriam, né, uma caminhada para trás ali. Quem faz isso primeiro, vamos dar ao Ródia o que é de Ródia, foi a Albânia. A primeira ruptura que a gente tem é da Albânia. A Albânia vira e fala: revisionista, filho da puta, é um baita revisionista, nós estamos saindo fora porque vai dar merda e nós vamos seguir o nosso caminho aqui. A China, ela tinha uma complementariedade e uma dependência muito grande da União Soviética. Por quê? Porque quando a China termina a revolução dela, os Estados Unidos e as potências ocidentais fizeram de tudo para massacrar a Revolução Chinesa. Não foi só 20 anos pagando as contas, as putas, o ópio e as armas do Chiang Kai-shek e de todos os seus comparsas. Não foi só o olho fechado fingindo que a guerra só começou em 39, quando em 37 o Japão já estava dentro da China. Não foi só isso. Depois que a Revolução Popular na China ganhou, todo tipo de bloqueio, todo tipo de sabotagem, toda e qualquer possibilidade econômica possível para sangrar aquele governo e não permitir que a revolução desse certo, foi feito. Diplomaticamente também, gente. Vamos ver quando que a China vai ser reconhecida. Durante muito tempo, se reconhecia Taiwan, uma ilhota com os caras fugindo, e não se reconhecia uma nação gigante com 600 milhões de pessoas. Tá? A China passa, então, pelo Grande Debate, e aí sim há uma ruptura ideológica e a China passa a capitanear o seu desenvolvimento de forma mais autóctona. E nós vamos ter o Grande Salto, nós vamos ter a Revolução Cultural, nós vamos ter o período do Deng, beleza. Vamos deixar isso lá para um canto. Aqui do lado de cá, a União Soviética, ela continua sendo responsável pelas revoluções no mundo inteiro. Por mais que Cuba tenha um internacionalismo proletário gigantesco, por mais que a Coreia do Norte tenha um internacionalismo proletário gigantesco, por mais que a China, na época de Mao, ajudou e tentou ajudar muito, nações da África, outras nações da Ásia nas suas revoluções, não se compara ao que era a União Soviética. A União Soviética, que era um país que tinha 90% da sua população analfabeta antes da Revolução, chega no final da Segunda Guerra Mundial como a segunda grande potência do planeta. E era responsável economicamente, financeiramente por isso. Era um gasto muito grande e você teve vários problemas no pós-Khrushchev.
O período do Brezhnev, por exemplo, é um período que há um investimento muito massivo nas revoluções no exterior, tanto que é um período que você tem grandes guerras acontecendo na África, grandes guerras acontecendo na Ásia, você tem o final da Revolução Vietnamita, muito aporte soviético de arma, de material, de gente, de tecnologia, de desenvolvimento ali dentro, mas você tem uma petrificação dentro do partido e dentro daquilo que era chamado de nomenclatura dos quadros do partido e da organização daquele Estado. Isso foi Claro, dando problema com o tempo. claro. Foi se calcificando, Além né? disso, isso foi calcificando ali com o tempo. E Uhum, além desse problema interno, você tem o problema externo de você ter que gerir um bloco que é metade do mundo praticamente, porque se diretamente você só tinha os países do chamado segundo mundo, os países não alinhados e os países do terceiro mundo, muitas vezes também estavam fazendo negociação, estavam precisando de ajuda e tinha muita coisa que precisava de influência deles também. Eles só claro. iam flertando uma hora para um lado, uma hora para o outro. Beleza. Você chega num ponto em que você tem por dentro um sistema que deixou de se renovar, gastos gigantescos, uma perda tecnológica exatamente por essa estratificação, essa petrificação que você teve ali, que vai ter um colapso, além, é claro, de serem uns baita de uns vendilhões. Se você pensa o Gorbachev se vendeu para virar propagandista do Pizza Hut e da Pepsi, gente. Sim. Da Louis Vuitton A também. União Soviética, sim, a União Soviética acabou não porque seu povo pediu, antes pelo contrário, o plebiscito que foi feito, 70 e tantos por cento falou, continua, vamos Uhum, manter, não vamos cair. Quando fizeram, se revoltaram e foram até a Duma. A Duma levou tiro de polícia militar lá dentro. sim. Ou seja, você tem uma parte desse golpe que vem de fora com um colapso que vem de dentro. Os países do leste, que cresceram por 50 anos ligados ao Pacto de Varsóvia, cujas economias muitas vezes eram complementares às economias soviéticas, não aguentam esse baque. E aí começa a cair tudo de uma vez. Uhum, Então você tem isso. Na China, você não teve isso, e quando você tem na China um revisionista, como foi o Deng, ele não faz uma política de terra arrasada contra tudo que aconteceu antes, como foi o Khrushchev. É muito diferente. Por pior que seja o Deng, por mais que eu, sinceramente, acho que ele pôs quase tudo a perder e só não perdeu tudo por sorte. Ele nunca fez uma política remotamente similar ao que foi feito contra a construção inteira, de Lenin a Stalin, como foi feita pelo Khrushchev na União Soviética. Ali foi uma política de terra arrasada. Na China, não. Tanto que quando a gente tem o colapso da União Soviética, a gente tem a queda do bloco, a gente tem a primeira tentativa de uma revolução colorida, que é o suposto massacre da Praça Tiananmen, da Paz Celestial. Uhum, da Paz Celestial, que a gente sabe hoje, que hoje a gente tem estudo, a gente tem as formas e tal, que foi um bagulho implementado pela CIA, né? Todo mundo adora colocar aquela imagem do rapaz na frente do tanque, só do esquece tanque. de contar que ele saiu andando para casa, que o tanque não passa por cima, que antes, pelo contrário, depois, aqueles estudantes que estavam sendo pagos pela embaixada americana foram lá e incendiaram um ônibus com 60 policial dentro, os 60 morreram carbonizados. Só que permaneceu. E aí o Sim. que acontece depois? O Partido Comunista Chinês, que tinha caminhado para a direita, começa a lentamente voltar a um caminho rumo à esquerda. É óbvio que se for pensar no Hu, ou se for pensar hoje no Xi, eles ainda estão muito à direita do que era a linha no período de Mao. Mas Claro. eles estão muito mais à esquerda do que era a linha no período de Teng. Então você tem, apesar dos seus pesares, uma manutenção de uma base que permite essa luta de classe, que permite essa tentativa de consolidação e essa disputa de linhas ali dentro, por mais rebaixadas que tenham sido as linhas a posteriori. Ô, Entende? João, claro, você citou ali no começo da sua primeira resposta esse conceito da multipolaridade, né, que vem sendo aventado em muitos debates sobre a geopolítica e a construção de vias da diplomacia para se superar, né, o imperialismo dos Estados Unidos.
Aí queria pedir a tua avaliação sobre esse processo, se de fato a gente caminha para essa multipolaridade, o que falta para a gente construir, e talvez resgatando ali um pouco essas experiências do terceiro mundo que você também citou, né? Então penso aqui talvez na experiência da Iugoslávia, que tinha também alternativas interessantes ali, ou a própria Líbia do Gaddafi também, que propunha caminhos Sim, sim. diferentes. O que dá para a gente talvez beber dessas experiências para nossos dilemas de hoje, né? De multipolaridade, Olha construção só, de vias. primeira coisa que a gente pode aprender, tanto da Iugoslávia quanto da Líbia do Gaddafi, não confie em europeus e americanos. Se tem uma Ué, lição que as duas nos deixam bem claro, é não confie. É saber que o escorpião, sempre que for carregado por um sapo, vai picar o sapo no meio do rio. Isso é indelével, né? Por que, que a Líbia deu certo durante muito tempo? Porque o Gaddafi foi altivo o bastante para peitar o resto do mundo, peitar a União Africana, peitar a Europa, peitar todo mundo e falar que no meu ninguém trisca. Nesse período, a Líbia, que o socialismo verde do Gaddafi não era um socialismo marxista revolucionário, era uma revolução nacionalista, a Líbia tinha os melhores índices de desenvolvimento, os melhores índices humanos, os melhores índices de qualidade de vida da África inteira, de longe, muito longe. O cadafalso da Líbia começa no buga-buga com o Silvio Berlusconi. O cadafalso da Líbia começa na confiança nos europeus. Aí o Gaddafi depois foi morto igual um porco do mato na rua, sendo estuprado e uhum. morto pelas pessoas, de uma forma indigente e indigna. A Iugoslávia foi destruída pela OTAN, destruída, assassinada, estuprada, vilipendiada. Então, o que a gente aprende dessas experiências? Que os caras não são confiáveis, que não dá para acender uma vela para Deus e outra para o diabo, que se você continuar no caminho de ser sujeito deles, você sempre vai ser uma colônia em última instância. Eu vejo hoje, para nações como Brasil, África do Sul, Índia, por mais que a Índia seja fascista até o talo, o BJJ tá lá pra gente não mentir sozinho, a África do Sul agora tá num momento bem melhor do que as outras duas, o Brasil é muito titubeante, a gente tinha que entrar no BRICS. Hoje, pragmaticamente, aqui não é o João militante, marxista, que está falando o tempo todo de revolução. Não, estou falando assim, pragmático. Hoje, qual que é a melhor solução para o Brasil na seara internacional? Investir as nossas fichas no BRICS. O Brasil desenvolveu o melhor sistema de pagamento e compensações bancárias do planeta, chamado Pix, que não foi criado pelo Lula, não foi criado pelo Bolsonaro, foi criado pelos servidores públicos dessa nação. A gente tem uma dívida de gratidão eterna com o nosso serviço público, que criou um método em tempo real capaz de destruir a hegemonia do dólar no planeta. O grande plano do Banco dos BRICS é uma implementação de um sistema análogo e mais avançado do que o Pix brasileiro para fazer intercâmbio monetário fora do sistema SWIFT para o restante do mundo inteiro não ser refém dos americanos. Cara, nós estamos em 2026. Aconteceu uma coisa essa semana que eu não vi ninguém comentando e que é uma coisa que parece que está acontecendo em 1800 ou em 1700. Não sei se você viu. A Inglaterra vai mandar para os Estados Unidos 32 toneladas de ouro venezuelano. Sim. A Venezuela colocou o seu ouro num banco inglês. A Inglaterra está roubando o ouro de um país soberano para Uhum. entregar a um terceiro país soberano que sequestrou o presidente deste primeiro país soberano. O mais engraçado é que antes estava com o Juan Guaidó, o cara que tinha se autoproclamado presidente, estava sob sua custódia e agora estão trocando o na sequestrador. vacância dele é o Aécio, né? Na hora que o Guaidó saiu, o presidente da Venezuela é o Aécio. Exato. Saca? E agora vai entregar este ouro para os Estados Unidos. Isso acontece, cara, dia sim e dia também. O franco CFA existe até hoje.
A França ainda força as nações que foram suas colônias a guardar suas economias em Paris, no Banco Central parisiense, que ela cobra para guardar e cria um câmbio artificial que ela decide quanto que vale. Como que, em sã consciência, as nações do sul global vão optar por fazer negócios, por fazer qualquer tipo de transferência tecnológica com esse tipo de gente? Se a gente faz negócio com os iranianos, com os russos, com os chineses, com os sul-africanos, ou com a Nigéria, ou com qualquer outro país do sul global, a gente tem paridade, a gente tem transferência de tecnologia, a gente tem organismos de dirimir disputa que são sérios e críveis, a gente tem respeito a instituições multilaterais. Estados Unidos vai, mete uma taxa de não sei quantos % no produto que ele dá na telha, perde na OMC e fala, foda-se, irmão, vai fazer o quê? Claro. E a gente continua negociando com os caras. Então, assim, o trem da história, o cavalo da história tá passando montado, selado. A gente tem que escolher se a gente vai subir nele ou não. Gostaria muito que subíssemos. Porque se a gente consegue romper o dólar como moeda única desse sistema, acabou para os Estados Unidos. Acabou para os Estados Unidos. O que os Estados Unidos vai fazer? Invadir todos os países do mundo ao mesmo tempo? Com Só vai que sobrar exército? o porrete, né? Só vai sobrar o Big Stick, né? Só vai sobrar o porrete. E o porrete funciona quando é num lugar pequeno que não tem defesa. O porrete não funcionou no Irã. Claro. O Irã, com drone Shahed de $25 mil, cada drone de 25 mil derrubava 2 mísseis de 12 milhões. Provou o tigre de papel, né, João? Provou o tigre de papel. E para construir essa porra desse míssil de novo, tem um pequeno detalhe, que a cadeia, a supply chain desse míssil é chinesa. Sim. Você não constrói mais se os chineses não deixar. Você acha que os chineses vão virar e vão falar assim, claro, Estados Unidos, se arma até os dentes para você me matar daqui a 10 anos? Claro. E cada vez mais, a solução para os Estados Unidos vai ser essa. Todo grande império que caiu, caiu atirando. Nunca teve nenhum império na história da humanidade que falou, não, beleza, a gente tá caindo mesmo, tá aqui a chave, o melhor banheiro é aquele do fundo lá à direita, vou te deixar aqui um guia de onde que estão guardado cada coisa. Isso não acontece. Qualquer império que caia, vai cair atirando. Para a gente se prevenir de quando isso acontecer, a gente tem que ter força coletiva. Sim. É impensável hoje a gente falar que o Brasil vai começar um desenvolvimento autóctone militar para peitar os Estados Unidos. Não vai. Mas o Brasil consegue peitar os Estados Unidos financeiramente, se ele tiver os parceiros certos. A Rússia foi tirada do sistema SWIFT e o Biden comemorou como se ele tivesse destruído a Rússia. O Biden achou que ia tirar a Rússia do sistema SWIFT e 2 semanas depois a população ia ir na rua e ia levar para ele a cabeça do Putin numa bandeja. 1 ano depois, a Rússia substituiu todas as cadeias produtivas e o rublo vale muito mais. A Rússia fez a paridade ouro para o petrorrublo, forçou a ser comercializado ou em ouro, ou em dólar defasado, ou em euro defasado. Jogou as duas moedas para baixo, jogou o rublo para cima. É aquela coisa, né? Então, muito melhor sem você, queridão. O que o Biden fez foi capitanear em 1 ano algo que a Rússia tinha pensado a fazer em 20. Claro. A Turquia está fazendo a mesma coisa. Se você pega hoje quem são os países que mais compram ouro no mundo, é a Rússia e depois a Turquia. Por que a Turquia está fazendo isso? Porque o Erdogan sabe que mais dia, menos dia, a pica vai apontar para o lado dele. João, queria aqui ficar mais 3 horas conversando sobre os nossos dilemas da nossa era, mas nosso tempo aqui já está chegando no final. Quero agradecer demais a sua presença aqui. E já vamos marcar o próximo, que temos muito mais assunto para conversar. Porra, vamos. Foi um prazer, foi uma honra para mim. Obrigado. As perguntas foram ótimas, foi divertidíssimo. Eu também, se dependesse de mim, a gente passava o resto da tarde aqui. Obrigado a todo mundo que está nos vendo, obrigado à sua audiência, obrigado pelo convite. E é só chamar que eu volto. Joia, maravilha. Grande abraço e obrigado a você que acompanhou até aqui. A gente se vê no próximo episódio do BDF Entrevista. Até lá.